Tudo bem, pessoal? Então, conforme combinado, eu vou resolver as duas questões que eu fiquei devendo a vocês sobre quantização da carga elétrica, certo? Lembrando que essas duas questões estão disponíveis no nosso material da aula de hoje, né? Os slides que eu vou disponibilizar para vocês, ok? Então, bora lá, vamos começar aqui a resolução da segunda questão. Lembrando que também que a primeira questão eu resolvi na aula de hoje. Então, vamos nessa. Uma barra de vidro perde 6 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Então, pessoal, aqui a gente já pode ir marcando, né, os dados que a questão vai fornecendo para a gente, certo? Vejam só, a gente tem uma barra de vidro e ela está perdendo essa quantidade aqui de elétrons, essa quantidade aqui enorme, certo? Então, pessoal, se um objeto ele começa a perder elétrons, ele vai ficar carregado eletricamente com que sinal? Ora, se ele está perdendo cargas negativas, então ele vai ficar com saldo positivo. Ele vai ter mais prótons do que elétrons, né, nos seus átomos. Ok? Então a gente já começa a anotar aqui o que a questão fornece para a gente. Número de elétrons perdidos ou ganhos por um corpo, nesse caso aqui são elétrons perdidos, N, a gente representa pelo N, né, é 6 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Aí continuando aqui na leitura da questão. Sendo a carga elementar E igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, então você copia esse dado também. Geralmente a questão fornece aqui o valor da carga elementar para você, certo? Lembrando que a carga elementar é o menor valor de carga que existe isoladamente, né? É a carga tanto do elétron quanto do próton, sendo que a carga do elétron é negativa e a do próton é positiva. O elétron seria menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, e o próton seria mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Ok. Então, continuando aqui a leitura do enunciado, né? Determine a carga total adquirida pela barra de vidro. Ora, pessoal, se a barra de vidro ela vai ficar eletrizada, né? Ela está perdendo elétrons, então ela vai ficar eletrizada positivamente. O quão ela eletrizada ela vai ficar, certo? E a gente representa isso pela letra Q, certo? Qual vai ser a quantidade de carga elétrica ali da barra de vidro? E aí, pessoal, a gente já pode partir para a resolução da questão. Lembrando que a equação que envolve essas três grandezas, né, é a seguinte. Quantidade de carga elétrica que um corpo, né, possui vai ser igual a mais ou menos o número de elétrons que ele ganhou ou perdeu para poder ficar eletrizado, vezes a carga elementar, certo? Ora, se ele está ganhando ou então perdendo elétrons, ele vai ganhar uma certa quantidade de carga elétrica, certo? Aí agora, pessoal, o próximo passo aqui é decidir qual vai ser o sinal, mais ou menos, que vai ficar na sua equação. Ora, vai depender de como é que o corpo vai ficar aqui. Aquele corpo ele vai ficar eletrizado positivamente ou negativamente? Como a gente viu, ele vai ficar eletrizado positivamente, porque ele perdeu elétrons. A quantidade de carga elétrica daquele corpo vai ser mais N vezes E, ok? Pronto, agora a gente pode substituir os valores aqui que a gente conhece. A quantidade de carga elétrica daquele corpo vai ser, então, mais N, certo? N vale 6 vezes 10 elevado a 13, ao número de elétrons que ele perdeu. Então, copiamos aqui. Vezes a quantidade da carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Certo? E aí, pessoal, lembrando que essa quantidade de carga elétrica vai representar o quão forte esse corpo vai repelir ou então vai atrair outro corpo que esteja eletrizado também, certo? Então, continuando aqui, Q é igual a... Vejamos, ó, multiplicação de números em notação científica. Primeiro, você multiplica os números, depois você repete a base de 10 e soma os expoentes, ok? Então, bora lá. Mais, aí multiplicamos o número 6 vezes 1,6. Agora repetimos a base de 10 e juntamos aqui os expoentes, né? Somamos os expoentes. 13, aí aqui menos 19, certo? Cuidado aqui com o sinal do 19. Então, Q é igual a mais 6 vezes 1,6 vai dar 9,6 vezes 10 elevado a 13 menos 19, cuidado com as regras dos sinais, certo? O 13 é positivo, certo? E o 19 é negativo, tem um menos na frente dele. Então, a resposta vai ficar menos 6, certo? E aí, pessoal, trazendo esse Czinho aqui, né, o C, que é o Coulomb, trazendo ele até aqui o final,
Então nós temos mais 9,6 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Coulomb quer dizer quantidade de carga, certo? Então faz sentido, que é o que a gente queria calcular. Então, pessoal, está aqui a nossa resposta. Essa é a quantidade de carga elétrica adquirida pela barra de vidro, ok? Então, pessoal, a gente ainda pode reescrever essa resposta. Aqui já está ok, mas existe uma outra maneira de escrever aqui esse número, certo? Lembrando daquela tabela de submúltiplos que eu mostrei para vocês na aula de hoje, vejam só, 10 elevado a menos 6 coulomb, a gente pode substituir por esse símbolo aqui, ó, é o microcoulomb, certo? O 10 elevado a menos 3 é o milicoulomb, 10 elevado a menos 9 é o nanocoulomb, e o 10 elevado a menos 12 é o picocoulomb, certo? Então vamos lá, reescrevendo aqui a nossa resposta. Pode ser dessa maneira, ou Q é igual a mais, repete aqui 9,6, e como tem 10 elevado a menos 6 coulomb aqui, podemos substituir por microcoulomb, certo? Mas pessoal, só mais um detalhe sobre essa resposta. Embora esse corpo ele tenha perdido muitos elétrons, certo? A carga dele, mesmo assim, ainda é muito pequena, é uma carga positiva muito pequena, né? 9,6 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Isso é devido ao fato do próprio elétron, cada elétron possui uma carga elétrica muito pequena. Terceira questão. Sendo a carga elementar E igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, daqui mais uma vez fornecido para a gente. Copiamos aqui já, né, esse dado que a questão fornece para a gente. E aí continuamos aqui a leitura do enunciado. Sabendo disso aqui, né, determine o número de elétrons recebidos. Opa, pessoal, agora a gente já está falando do que? A gente já quer saber o número de elétrons recebidos por algum corpo, certo? Continuando aqui, ó. Por um corpo carregado com carga Q igual a menos 64 microcoulomb. Veja só, nessa questão agora a gente já sabe a carga daquele corpo, certo? O que a gente quer agora é saber quantos elétrons ele ganhou para poder ficar com essa quantidade de carga aqui, ó. Veja que ela está negativa justamente porque ele ganhou elétrons. Então, bora lá. O número de elétrons, representado pela letra N, né, o número de elétrons perdidos ou ganhos por um corpo, é o que a gente quer saber nessa questão, certo? No caso aqui, são elétrons perdidos. E aí, a gente sabe também que esse corpo já tem uma carga elétrica, né, que igual a menos 64, pessoal, microcoulomb. Como eu acabei de dizer para vocês, microcoulomb é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6 coulomb, ok? Então pronto, ó, já temos aqui as informações, vamos partir para a resolução da questão. Mais uma vez, lembrando para vocês, a equação que envolve essas três grandezas é essa daqui. A quantidade de carga elétrica de um corpo é igual a mais ou menos N, né, quantidade de elétrons ganhos ou perdidos, vezes a carga elementar, ok? E pessoal, nessa questão a gente vai utilizar o mais ou menos na nossa equação. Vejam, nessa questão a gente está falando que o corpo está recebendo elétrons, então ele vai ficar carregado negativamente, né? Ele vai ter mais cargas negativas do que positivas. Então a gente vai usar o menos, reescrevendo aqui a equação. Q, certo? Reescrevendo aqui, Q é igual a menos N vezes Z, certo? E pessoal, agora vamos substituir pelos dados que a gente tem aqui, certo? Então vamos lá. O Q é menos 64 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, igual a menos N, é o que a gente quer saber, né? Vezes a quantidade de carga elementar. 1,6, daqui, ó, vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E aí, pessoal, notem bem, ó, nós temos coulomb desse lado e coulomb do outro lado da equação. Então, podemos cortar aqui e continuamos a resolução. E outro ponto importante também, pessoal, veja que tem um menos do lado da equação e menos do outro. Multiplicando os dois lados por menos 1, então os dois lados vão ficar positivos. Reescrevendo tudo isso aqui, temos 64 vezes 10 elevado a menos 6 igual a N, certo? Agora eu já tirei os sinais aqui negativos. N vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, ok? E pessoal, agora a gente quer saber o N, então devemos isolar ele. Tem um número multiplicando por ele, a gente passa para o outro lado, dividindo. De forma que teremos 64 vezes 10 elevado a menos 6, dividido
por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, igual a n, ok? Então, gente, agora a gente tem uma divisão aqui de números em notação científica. Em primeiro lugar, o que vocês devem fazer? A gente deve dividir os números e depois você repete a base de 10 e subtrai os expoentes, certo? Lembrando que tem aquele bizuzinho, né? O expoente aqui de baixo, ele vai subir com o sinal trocado, tá menos 19, vai ficar mais 19, ok? Bora lá, vou escrever aqui para vocês. 64 dividido por 1,6, a gente sabe que esse resultado dá 40. Então, vezes 10. Agora sim, ó, né? Repete aqui o expoente de cima, menos 6. E o expoente de baixo subiu, agora está positivo, né? Sobe com sinal trocado, igual a n. Então, pessoal, aqui nós temos 40 vezes 10 elevado a menos 6 mais 19. Cuidado com as regras de sinais mais uma vez. Então, teremos 13 mais 13, né? Igual a n. Ou seja, n, o número de elétrons ali recebidos por aquele corpo, é igual a 40 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Ok? E vejam bem, ó, essa é uma quantidade de elétrons enorme. Mesmo assim, a quantidade de carga daquele corpo ali ainda é uma quantidade de carga pequena, certo? Porque cada elétron desse aqui possui uma carga muito pequena. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Se persistirem as dúvidas, vocês podem me procurar, certo? Falar comigo, que eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível, ok? Então, eu vou me despedindo por aqui e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado.